Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Vou repartir com vocês, está em Marcos capítulo 14, está escrito assim: dali a 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam depois da festa, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Amém. Bom, o contexto desta passagem está muitíssimo claro. 2 dias antes da Páscoa. A Páscoa era a maior festa de Israel. A Páscoa apontava para aquele momento histórico da libertação de Israel da amarga escravidão do Egito. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava. E os romanos tinham medo de alguma rebelião. Tanto é fato que na Páscoa a residência oficial do governador se transferia de Cesareia Marítima para Jerusalém. Vocês bem sabem que Pilatos não tinha seu palácio em Jerusalém. O palácio de Pilatos era em Cesareia, com toda a sua estrutura política e militar. Mas na Páscoa, o governador transferia todo esse aparato militar de Cesareia para Jerusalém. Inclusive, o próprio tetrarca da Galileia, que era Herodes Antipas, também mudava de residência para Jerusalém, porque os seus súditos vinham para Jerusalém. Pois bem, é nesse período da Páscoa, que diz a Bíblia, que as autoridades máximas de Israel tramam, urdem, planejam, orquestram a prisão de Jesus à traição para matá-lo depois da festa, depois que o tumulto havia acabado. Mas esse texto está registrado também em Mateus 26, em Lucas 22 e em João 12. E em Mateus 26, nós somos informados que 2 dias antes da Páscoa, foi Jesus quem disse para os seus discípulos que ele seria preso, para ser morto, para ressuscitar ao 3º dia. Então você conclui o seguinte: quando os homens pensam que eles estão no controle da situação, eles estão apenas cumprindo uma agenda estabelecida por Deus. Quem está no controle é Deus. Quem tem as rédeas da história é Deus. Agora notem comigo que na mesma ocasião em que as autoridades de Israel planejam a prisão e a morte de Jesus, ali muito próximo, 9 quilômetros de Jerusalém, estava a aldeia de Betânia, e uma família prepara uma festa para Jesus. Jesus é esse personagem que provoca reações tão adversas: amado por uns, odiado por outros, adorado por uns, rejeitado por outros, acolhido por uns, rechaçado por outros. Mas o que me chama a atenção é que esse jantar que foi preparado para Jesus em Betânia acontece na casa de Simão, e a Bíblia o adjetiva Simão o leproso. Quem é Simão? Eu não sei. Eu não sei se é o marido da Marta, se é o pai da Marta,
ser um amigo da Marta, porque a Bíblia diz que Marta está servindo nesse jantar, que Lázaro, recém-ressuscitado, está à mesa com Jesus, mas eu não sei quem é esse Simão. Bom, eu já aprendi uma coisa: onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos, então é melhor não cogitar. Pois um fato ainda me chama a atenção, é que esse homem é chamado de Simão o leproso. A pergunta que eu faço a vocês é esta: esse homem ainda era leproso? E a resposta insofismável e categórica é esta: é claro que não. E por que você sabe disso? Porque se fosse leproso, ele não podia ficar em casa, ele não podia dar um banquete, ele tinha que estar num leprosário. Mas então por que o evangelista relata o fato de que o jantar aconteceu na casa de Simão o leproso e não na casa de Simão o ex-leproso? Para nos ensinar uma verdade muito importante, a verdade que você não deve rotular pessoas. Sabem por quê? Rótulos ficam. Você não deve marcar gente, você não deve impor uma tatuagem existencial a uma pessoa. Sabe por quê, irmãos? Às vezes o rótulo fica quando ele já não precisa mais ficar. A pessoa que estava cativa foi liberta, a pessoa que estava doente foi curada, a pessoa que estava perdida foi salva, mas o rótulo fica. É curioso que nesse jantar, quem se destaca é uma mulher. É uma mulher. No registro de Mateus 26, essa mulher é incógnita. No relato de Marcos 14, o texto que lemos, essa mulher também não tem nome. No relato de Lucas 22, também essa mulher não tem nome. Ela é incógnita. Mas em João 12, o outro texto paralelo, essa mulher tem nome. Essa mulher é Maria, irmã de Marta e Lázaro. É curioso que Maria só aparece 3 vezes na Bíblia. 3 vezes. E nas 3 vezes que Maria aparece na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. A primeira vez, em Lucas 10, aos pés de Jesus para aprender. Jesus estava na sua casa. E Marta estava muito aflita, ansiosa, correndo para lá e para cá, talvez preocupada com a refeição que devia servir a Jesus, enquanto Maria estava quedada aos pés de Jesus para aprender. Isso irrita Marta. Aponta Marta chamar a atenção até de Jesus: não vais falar aí com a minha irmã para se mexer, para se levantar e vir aqui me ajudar? E Jesus diz a Marta assim: Marta, Marta, andas ansiosa e preocupada com muitas coisas, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aos pés de Jesus para aprender. A segunda vez que Maria aparece na Bíblia é para chorar. Está lá em João capítulo 11. Ela está chorando aos pés de Jesus, a dor do luto. E sabe, irmãos, a dor do luto atinge todos nós. Num tempo ou noutro da vida, esta dor assola o nosso peito. E o único lugar onde nós encontramos consolo, refrigério e bálsamo para superar a dor do luto é aos pés de Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida. Mas a terceira vez que essa mulher aparece na Bíblia é nesse texto e nos seus textos correlatos, e mais uma vez ela está aos pés de Jesus para agradecer. E a pergunta é: agradecer o quê? E o contexto é por demais eloquente para deixar dúvidas: agradecer o maior milagre público de Jesus, a ressurreição de Lázaro, seu irmão. E aqui há um fato que merece destaque. Quando Lázaro adoeceu, Jesus não estava em Betânia, ele estava numa outra região, um dia de viagem de Betânia a essa região. Quando Marta e Maria chamam um mensageiro e dizem assim para ele: vai lá, comunica a Jesus o seguinte recado: está enfermo aquele a quem amas. Não vale mais nada, só isso é suficiente. Não precisa dizer: vem depressa, tem urgência, preciso de ajuda.
Só dê esse recado: está enfermo aquele a quem amas. Sabe por quê? Porque quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Agora notem comigo, quando o mensageiro chegou, Jesus disse para os seus discípulos assim: Lázaro morreu. Morreu que horas? Enquanto o mensageiro se dirigia para onde Jesus estava. Só que Jesus mandou um recado estranho para Marta. Vai lá e fala para Marta que esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Se o cara gastou um dia para ir e outro dia para voltar, quando chega, Lázaro não só está morto e sepultado. E aí o camarada chega atabalhoadamente e diz assim: ô Marta, Jesus mandou falar que esta enfermidade não é para a morte não, é para a glória de Deus, mas o Lázaro está morto e sepultado. Aí Jesus fica mais 2 dias onde estava. Se ele gastou um dia para ir, um dia. Jesus fica mais 2 dias, 3 dias. No 4º dia Jesus vai. Quando ele vai, Lázaro está morto e sepultado há quanto tempo? 4 dias. Por que Jesus esperou o 4º dia para ir? Indiferença? Falta de amor? Insensibilidade? Não. Havia uma crença entre os rabinos judaicos que um morto podia ressuscitar, e tinha relato de ressurreição, por meio de Elias, por meio de Eliseu. O próprio Jesus já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. Mas havia uma crença entre os rabinos que um morto podia ser ressuscitado até o 3º dia, Deus usando um personagem piedoso para fazer esse milagre. Mas a partir do 4º dia, impossível. Só o próprio Deus em pessoa podia descer e fazer esse milagre. Pois Jesus espera até o 4º dia, para que a nação de Israel se rendesse a essa verdade absoluta de que ele não era apenas um grande homem, mas o próprio Deus entre os homens. Agora Maria está aqui aos pés de Jesus para agradecer esse milagre. E diz a Bíblia que Jesus estava reclinado à mesa, Lázaro está do seu lado, o Simão, o leproso, que não era mais leproso, também à cabeceira da mesa, junto com Jesus e outros convidados, muito provavelmente os discípulos. E Maria vem trazendo um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental, contendo, diz o texto, um perfume preciosíssimo. Olhe o grau superlativo. Feito de uma essência. Que essência? Nardo. Que tipo de essência? Nardo puro. Diz Mateus 26 que esse vaso está cheio. E diz João 12 que tem dentro desse vaso que está cheio 1 libra de perfume. O que é 1 libra? 1 litro tem 2,2 libras. Portanto, se esse vaso está cheio e ele tem 1 libra, quer dizer que esse vaso tem aproximadamente meio litro, meio quilo de perfume. E diz o texto que ela vem com esse vaso, se aproxima de Jesus, quando se coloca atrás dele, quebra esse vaso, todo esse meio litro de perfume cai na cabeça de Jesus, escorre sobre o corpo de Jesus, como que embalsamando-o antecipadamente para a sepultura, chega aos pés de Jesus, e diz que Maria solta os cabelos, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, e toda a casa é tomada por esse perfume. Então, isso provoca uma reação imediata dos discípulos. Para que esse desperdício? Para que esse desperdício? Poderia-se vender esse perfume por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E diz a Bíblia que Jesus precisa sair em defesa de Maria, dizendo assim: por que a molestais? Deixai-a, ela praticou uma boa ação para comigo, ela fez o que pôde, ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, em todo o mundo onde for pregado o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, eu queria que você, com a Bíblia aberta comigo, olhasse aqui 8 lições que Maria vai nos ensinar.
8 lições que nós vamos aprender aqui com Maria. Primeiro, olha comigo o versículo 8, parte A. Ela fez o que pôde. Sempre que eu leio esse texto, eu pergunto a mim mesmo: meu Deus, eu estou fazendo para Jesus o que eu posso? Eu estou fazendo tudo o que eu posso? Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos o nosso melhor. Ela fez o que pôde. O que é que você está fazendo para Jesus? Como é que você está fazendo o que está fazendo para Jesus? Você está fazendo com excelência? Com zelo? Com dedicação? Com esmero? Você está fazendo o que você pode? Eu gosto muito de história da igreja, pastor Luciano, porque aprendi que a história será a sua pedagoga ou então será a sua coveira. Se você não aprender com a história, você repete os erros dela. E aconteceu um fato muito interessante na Alemanha, no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã. Um homem chamado Ludwig van Zinzendorf começa uma reunião de oração na Alemanha que durou 100 anos, ininterruptamente. Esse movimento chamado de Morávios, ou movimento moraviano, desperta na Alemanha o mais importante movimento de oração e de avivamento e de obra missionária da Alemanha, a ponto de 25 moravianos, sendo pobres, sustentarem um missionário fora da Alemanha. Alguns deles, não tendo dinheiro para enviar para a obra missionária, se vendiam como escravos, para comprar passagem de ida para os povos mais longínquos, para passar o resto dos seus dias lá, trazendo e levando a esperança do evangelho para aqueles povos. Quando eu escuto um relato desse, eu pergunto para mim: meu Deus, eu estou fazendo o que eu posso? Eu estou fazendo tudo o que eu posso? Pois Maria fez o que pôde. Segunda lição que eu aprendo com Maria, olha comigo o versículo 3, ela fez o seu melhor. Irmãos, nós precisamos entender essa questão aqui. Essa essência chamada nardo não tinha Israel. Essa era uma essência raríssima e caríssima, só encontrada na época nas cordilheiras do Himalaia, de um arbusto seco moído, que era transportado em lombos de camelos. Para vocês terem uma ideia e o valor disso, esse perfume foi avaliado em mais de 300 denários. Ora, preste bem atenção, se esse vaso de pedra tinha meio litro, meio quilo de perfume, e se ele foi avaliado em mais de 300 denários, significa que aproximadamente cada grama desse perfume custa um denário. O que era um denário? Era o salário de um trabalhador de um dia inteiro. Você já pensou que você trabalhar um dia inteiro para comprar 1 grama de perfume? Uma gota de perfume? Agora pense comigo. Eu sei que vocês gostam de perfumes caros. Eu sei disso, porque eu gosto também. Agora, quando você compra um perfume caro, como é que você usa? Me fala aí. Você usa com muito zelo e cuidado, não é não? É uma gotinha só, talvez aqui um pouquinho atrás da orelha, só em dias especiais, e você diz assim para você mesmo: esse perfume tem que durar pelo menos 1 ano. Agora notem vocês que Maria não abre o perfume, ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. A pergunta é: por que ela quebra o vaso? Porque ela está dizendo assim: eu não quero que sobre nenhuma gota, tudo que eu tenho eu quero colocar a serviço de Jesus, eu quero colocar o melhor que eu tenho a serviço de Jesus, o meu melhor. Agora notem, tem horas que eu fico a pensar que aqueles que não conhecem a Deus como nós conhecemos, são mais zelosos em servir aos seus ídolos do que nós o somos em servir ao Deus da nossa salvação.
Eu estava pregando em Porto há 3 anos, e fomos visitar, tinha eu e as pessoas que nos recebiam lá, a cidade de Águeda, perto de Coimbra. E nós viajávamos, quando vimos caravanas e mais caravanas a pé, andando pelo asfalto. E eu perguntei: o que essas pessoas estão fazendo? Aonde elas estão indo? Me responderam: elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei: mas a que distância elas estão andando a pé? Me responderam: a mais de 300 quilômetros. Sabe o que eu pensei na hora, pastor Luciano? Tem muito crente que deixa de ir à igreja, morando na rua da igreja, no bairro da igreja, na cidade onde está a igreja. Se está chovendo, não vai porque está chovendo. Está calor demais, não vai porque está fazendo muito calor. Está frio demais, não vai porque está fazendo muito frio. Se o seu time estiver jogando a decisão do campeonato, não vai porque tem que assistir o jogo. E aí, sabe o que acontece? Aqueles que não conhecem a Deus se tornam muito mais zelosos em servir aos seus ídolos do que nós em servirmos ao Deus da nossa salvação. Maria fez o seu melhor. Terceira lição: Maria fez sacrificialmente. Porque uma pergunta que você deve fazer é essa: eu não estou entendendo uma coisa. Uma moça pobre, de uma família pobre, de um país pobre, dominado por um império estrangeiro, investir 1 ano de trabalho num frasco de perfume? Você não vê isso em lugar nenhum. Para você entender o que está acontecendo aqui, você precisa entender a cultura judaica, porque esse perfume não se achava numa loja de perfumaria. Esse perfume era comprado gota a gota, grama a grama, ia sendo acondicionado nesse vaso de pedra, pouco a pouco, para o dia mais sonhado, mais desejado, mais esperado, mais amado da história dessa moça, que era o dia das suas núpcias, o dia do seu casamento. Ela abre mão daquilo que tem mais valor para ela, daquilo que tem mais significado para ela, daquilo que tem mais valor para ela, porque ela quer dar algo para Jesus de forma sacrificial. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você fez uma oferta sacrificial para que o nome de Jesus fosse glorificado? Qual foi a última vez que você foi generoso com Maria? Dar não só o seu melhor, mas dar de forma sacrificial. Eu li um livro há 2 anos, e nós discutimos esse livro no encontro de líderes da Luz para o Caminho, lá nos Estados Unidos, e o título do livro é exatamente isso: generosidade. E o autor foi muito feliz, penso eu, na introdução do livro, para nos ensinar o que é generosidade. E ele diz o seguinte: você quer aprender a ser generoso? Você vai fazer o seguinte, conselho para vocês, viu? Passe num supermercado ou numa loja que vende material de adorno doméstico, compre um vaso, tá bom? Um vaso de vidro. Se você for mais requintado, pode ser cristal também, não tem problema. Só que você não vai botar flor nesse vaso, você vai botar terra, para todo dia você passar por lá, deixa na sala, passar por lá e dar uma olhada no vaso, para lembrar você 2 coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Agora, do pó que você veio, você não trouxe nada. Para o pó que você vai, também você não vai levar nada. Você entrou nu e vai sair nu. Não tem gaveta em caixão, nem caminhão de mudança em enterro. Então, se você não trouxe nada, e se você não vai levar nada, sabe o que significa? Você não é dono de nada. Sabe quem é dono? É Deus. Quem eu sou? Apenas mordomo do dono. Agora, o dono é generoso. E se você é mordomo do dono, a Bíblia diz que você tem que ser fiel nessa mordomia.
Agora, como é que você vai ser mordomo? Você vai ser fiel ao dono, já que você é mordomo do dono? É sendo generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. Sabe por que você e eu temos dificuldade de sermos generosos? É porque nós temos a síndrome de dono. Se eu acho que eu sou dono, é meu, para o meu deleite, para o meu prazer, para mim e para mim. Mas se eu entendo que eu sou mordomo do dono e o dono é generoso, então eu não tenho mais dificuldade de entender que eu devo ser generoso com aquilo que é do dono. Mas deixa eu contar uma ilustração que marcou muito a minha vida mês passado. Eu já conhecia essa história, mas não conhecia tão direitinho. Estava pregando um congresso da Juvep, na Igreja Batista Central de João Pessoa. E o pastor Sérgio, que é o presidente da Juvep, me contou essa história com mais detalhes. A Igreja Batista Missionária de Itaporanga, sertão da Paraíba. A igreja tinha um programa de rádio que atingia toda a região, mais de 40 mil pessoas. E a igreja passando uma dificuldade muito grande lá no sertão. Não conseguiu pagar o programa durante 2 meses, ficou inadimplente. E então o pastor da Igreja Batista Missionária recebe um recado da emissora: o senhor paga até segunda-feira ou nós vamos cortar o programa. E o pastor, domingo à noite, chega para a igreja e faz um desafio: meus irmãos, nós precisamos dar um jeito. O programa vai ser cortado se nós não pagarmos até amanhã os 2 meses que estamos em atraso. Fez um desafio à igreja. Não era um valor alto não, mas um valor que a igreja não tinha. Terminado o culto, um casal de meieiros, acho que todos vocês sabem o que significa meieiro aqui, não sabe? Uma palavra comum para vocês também. Alguém que trabalha na propriedade de outra pessoa e tudo que ela planta e colhe, ela tem que dividir 50% para ela e 50% para o dono da propriedade. Então estava lá o Sotota e a dona Lourdes, meieiros, moravam na roça, 6 quilômetros da cidade, voltando a pé para casa, 6 quilômetros. 6 quilômetros. Enquanto voltava, a dona Lourdes disse assim para o Sotota: ô Tota, nós temos que ajudar, o programa não pode sair do ar, tem tanta gente sendo abençoada por esse programa, nós temos que fazer alguma coisa. E o Tota disse para a dona Lourdes: mas Lourdes, não, filha, nós não temos nada para dar, vamos fazer o quê? Caminhavam pensando, orando. Lá pelas tantas, a Lourdes disse: ô Tota, nós vamos dar o nosso melhor, nós vamos dar sacrificialmente. Como assim, Lourdes? Nós vamos dar o galo. O melhor que nós temos é o galo. Tem várias galinhas, mas só tem um galo. Nós vamos dar o nosso melhor, o galo, nós vamos dar o galo. O Tota concordou. Segunda-feira, bem de manhãzinha, a Lourdes botou o galo, botou debaixo do braço. 6 quilômetros para a cidade. Bateu na casa pastoral, disse: pastor, vim trazer nossa oferta para o programa não sair do ar. O pastor pegou o galo na mão e falou: meu Deus, pensou assim: o que eu vou fazer com esse galo? O que eu vou fazer com esse galo? Pensou: vou fazer uma rifa. Aí pensou: não vai pegar bem fazer rifa. Aí um irmão da igreja falou: pastor, vamos fazer o seguinte, vamos botar esse negócio aí nas redes sociais. Vocês conhecem o pastor Jeremias Pereira, que investe há muitos anos no sertão. No domingo, o Jeremias lê esse e-mail que chega na caixa de e-mail dele, da mulher que deu o galo. E aí ele fez um apelo na igreja, 8ª igreja de Belo Horizonte. Sabe o que aconteceu? Levantaram uma oferta no culto para manter o programa 2 anos. Ligaram para o pastor, disse: pastor, fique tranquilo, daqui 2 anos, o senhor não tem mais preocupação com o programa, estamos bancando o programa 2 anos. Aí o pastor Jeremias vai pregar lá no Canadá, aquele pastor Seni Tavares, chega lá, conta a história da mulher do galo. Aí a igreja perguntou assim: nós queremos saber o que a dona Lourdes está precisando, qual o sonho dela? Aí disse assim: o sonho da dona Lourdes é ter uma geladeira, para beber uma aguinha gelada nos calores escaldantes do sertão, fazer chup-chup, vender, pegar uns trocos, um fogão novo que ela não tem. Aí levantaram uma oferta no culto, falaram: vai lá, compra a geladeira para a dona Lourdes, um fogão novo, bota na casinha dela. Aí outra igreja, conhecendo essa história, pergunta: se eu quero saber como é que é esse negócio da dona Lourdes trabalhar meia. Olha lá a terra lá, quanto custa? Vão comprar a terra e dá para ela. Comprar o sítio.
passaram a escritura para o Sotota e a Dona Lourdes. Outra igreja ficou sabendo disso. Quer saber como é que é essa terra, como é que planta, como é que colhe, como é que cultiva essa terra. Vamos mandar um engenheiro agrônomo lá, vamos cuidar dessa terra, vamos irrigar essa terra para que ela produza muito. Fizeram isso. Aí o pastor Jeremias estava pregando em Nova York, contou a história da mulher do galo. Aí alguém perguntou: você quer saber como é que está a casa da Dona Lourdes? Não, ela mora numa casa de chão batido ainda. Falei: então nós vamos lá construir uma casa grande, bonita, espaçosa, e mobiliar a casa para ela. Daqui a pouquinho um repórter da mais importante revista cristã do mundo, Christianity Today, escuta a história da mulher do galo, pega um avião em Nova York, desce em João Pessoa, pega um carro e vai a Itaporanga para ouvir a Dona Lourdes Sotota e escrever um artigo na Christianity Today para que esta história percorresse o mundo. Dona Lourdes não deu para esperar nada em troca. Ela não deu galo para receber um galinheiro de volta. Ela deu sacrificialmente. Quarto lugar, quarta lição que nós vamos aprender com Maria. Maria fez o que pôde, ela fez o seu melhor, ela fez sacrificialmente. Quarto lugar, ela fez apesar das críticas. Irmãos, eu sou pastor há 36 anos. Eu nunca vi alguém se levantando para fazer algo de importância para o reino de Deus sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado na aprovação e aplauso dos homens do que na aprovação de Deus. Olha comigo as críticas que ela enfrentou. Primeiro, versículo de número 4. Indignaram-se alguns entre si, diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Quem são esses alguns aqui? Quem? Os discípulos, a liderança da igreja, os apóstolos, que deviam estar felizes com Maria, ou imitando o exemplo de Maria, estão indignados contra Maria. Mas notem comigo, eles não estão indignados com o que ela está fazendo, eles estão indignados para quem ela está fazendo. Se fosse para os pobres, aí tudo bem, mas para Jesus, não, aí é um desperdício. Veja o versículo 5, a segunda crítica. Olha aí comigo. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Vocês conhecem esse negócio chamado de murmuração? Aqui em Maringá não deve ter isso, tem? Na IPVO com certeza não tem mais. Sabe o que é murmuração? Que é negócio que azeda o ambiente. Mas eles não estão murmurando, não, eles estão murmurando contra ela. Sabe qual é o argumento? Se nós vendêssemos esse perfume, e sabe quem está puxando essa fila de argumento? Um homem chamado de Judas Iscariotes, entendido de grana. E é nesse contexto que a Bíblia diz que ele era ladrão, que ele estava interessado coisíssima nenhuma em filantropia, ele estava interessado em pegar essa grana. E ele ficou tão frustrado com Maria, porque derramou todo esse perfume para embalsamar antecipadamente o corpo de Jesus, que ele sai dessa casa para ir lá e vender Jesus por 30 moedas de prata. Sabe qual é o argumento deles? Com esse dinheiro dava para dar muita bolsa à família. Era muita cesta básica. Ia resolver o problema social de muita gente. E aí murmuram contra ela. Mas olha o versículo 6. Está escrito assim: mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo. Então tem indignação, tem murmuração, tem molestação. Ô, gente, molestar hoje dá cadeia. É crime. Se Jesus não saísse em defesa de Maria, os apóstolos teriam molestado Maria. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão criticando? Continue fazendo. As pessoas estão murmurando? Continue fazendo. As pessoas estão molestando você? Continue fazendo. Porque tem gente, eu acho que aqui não deve ter, viu, pastor?
Sabe crente hipersensível? Conhece crente hipersensível? Crente cristal? Sabe o que é crente cristal? Qualquer coisinha se melindra. Qualquer coisinha diz, também eu vou sair da igreja. Eu até quis trabalhar, mas comecei a trabalhar, começaram a me criticar. Também eu não faço mais nada na igreja. Conhece gente assim? Faça apesar das críticas. Quinta lição que aprendemos com Maria. Vamos recordar as 4 primeiras? Primeiro, ela fez o que pôde. Segundo, ela fez seu melhor. Terceiro, ela fez sacrificialmente. Quarto, ela fez apesar das críticas. Quinto, ela fez só para agradar a Jesus. Vamos entender isso aqui. Lá em João 12, o texto paralelo, somos informados de que Maria solta os cabelos para enxugar os pés de Jesus. Para a cultura brasileira significa o que é isso? Nada. Nada. Só um gesto de humildade. Mas para a cultura judaica isso era um escândalo. Uma mulher não podia soltar os cabelos em público. Isso era o mesmo que dar margem para dúvidas sobre a sua reputação. Agora preste atenção numa coisa. Quando você ama Jesus, quando você tem um coração assim grato a Jesus, quando a sua alma está assim despejando em catadupas, torrentes de gratidão a Jesus, você não consegue ficar muito engessadinho, sabia? Você acaba quebrando o protocolo, você acaba rompendo paradigmas, você não fica mais preocupado o que as pessoas vão pensar de você, o que as pessoas vão falar de você, que você só tem um vetor que governa a sua vida, é agradar ao Senhor Jesus. Irmãos, às vezes na igreja tem que agradar tanta gente, não, tem que agradar o fulano, tem que agradar o beltrano, tem que agradar o ciclano, tem que agradar este, tem que agradar aquele, tem hora, varão, até no culto você fica preocupado. Meu Deus, se eu levantar a mão, alguém vai pensar que eu sou um pentecostal. Mas se eu chorar, vão dizer que eu sou um piegas. E aí você fica todo engessado, preocupado com o que o outro vai falar, vai pensar de você. Uma coisa é muito importante: você e eu devemos agradar somente a Jesus. Eu não estou dizendo com isso que você está livre para desagradar todo mundo, não. O que eu estou dizendo para você é que o único vetor que deve governar a sua vida é agradar ao Senhor Jesus. Sexta lição. Ela fez a pessoa certa. Olha comigo os versículos de número 6 e 7. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos entender aqui. Jesus está defendendo aqui a causa, a tese de que os pobres não merecem atenção e prioridade na assistência, no cuidado, no zelo. Não, absolutamente não. Claro que não. Aliás, você e eu vamos, no dia do juízo final, prestarmos contas a Jesus Cristo por esse quesito aqui. Está lá em Mateus 25, 31 a 46. Quando ele vier na sua glória, vai se assentar no seu trono, vai julgar as nações, vai colocar uns à direita, dizendo: vinde bendito de meu Pai, vai colocar outros à esquerda, dizendo: apartai-vos de mim, malditos. E as pessoas vão perguntar: e o que nós fizemos? Sabe o que elas fizeram? Nada, só deixaram de fazer. Jesus disse: eu estive com fome e não me deste comer, com sede não me deste beber, nu e não me vestiste, forasteiro e não me abrigaste, doente não foste ver-me, e eu estava preso e não me visitaste. Quando te vimos assim? Todas as vezes que deixaste fazer um desses pequeninos, a mim o deixaste fazer. Entendamos isso, irmãos, é como aquele filme. Tem hora que Jesus esconde o seu rosto atrás do rosto de um mendigo. Tem hora que Jesus bate a sua porta com o rosto de um necessitado e faminto. A omissão é um grave pecado. Grave pecado. Agora preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres.
Ninguém vai para o céu porque dá comida ao faminto. Ninguém vai para o céu porque dá roupa para o nu. Ninguém vai para o céu porque vai para o hospital fazer visita doente. Ninguém vai para o céu porque vai para fazer culto na cadeia. Ninguém vai para o céu porque é generoso em ofertar e em dar para as pessoas necessitadas. Você não ajuda os pobres para ir para o céu, você ajuda os pobres porque você já é cidadão do céu. Você não ajuda os pobres para ser salvo, você ajuda os pobres porque foi salvo pela graça. Ajudar os pobres não é a causa da salvação, é demonstração e evidência da salvação. Então Maria fez a pessoa certa. Sétima lição que eu aprendo com Maria. Maria fez não só a pessoa certa, mas Maria fez no tempo certo. Olha comigo, por favor, o versículo 8, a parte B. Olha aí, por gentileza. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Vamos entender isso aqui. A Bíblia diz, a partir de Lucas 8, que algumas mulheres, e cito o nome de algumas delas, que foram curadas e libertas por Jesus, juntamente com outras mulheres, prestaram assistência financeira a Jesus. Eu acho isso lindo em Lucas. Lindo. Eu queria que um dia você lesse Lucas nessa perspectiva. Porque não foram os homens, foram as mulheres. Lucas 8. Só que quando você vai ler lá, Jesus está começando o seu itinerário evangelístico nas cidades da Galileia e Pérea. Sabe quantas cidades com mais de 15 mil habitantes existia só na Galileia naquela época? 215 cidades. 215. Agora pense comigo que tem Jesus, tem os 12 apóstolos, tem as mulheres e muitas outras mulheres, então era uma comitiva. Agora, estrutura, para quê? Para hospedagem, para comida, para roupa, para calçado. Não tinha hotel, não tinha pensão como hoje. Não era um trabalho fácil, não era um trabalho barato. E elas estão lá acompanhando e custeando Jesus, bancando o ministério de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus podia multiplicar assim pão e peixe, até coisa mais gostosa. Ele podia falar, parece a roupa mais bonita, a minha túnica mais bonita. Nada disso, ele foi sustentado pelas mulheres. Quando Jesus vai subindo para Jerusalém, porque já tinha dito para os discípulos e essas mulheres, que ele seria preso em Jerusalém, que ele seria crucificado em Jerusalém, para ressuscitar ao terceiro dia, essas mulheres sobem com ele. Quando Jesus foi crucificado, só tem João lá em cima, de apóstolo. Essas mulheres estão lá. Quando Jesus foi sepultado, não tem mais notícia, nem João está lá, nenhum discípulo está lá. Mas essas mulheres, agora preste atenção o que Lúcio vai dizer. Essas mulheres viram onde e como Jesus foi sepultado. Repita comigo, onde e como. Agora, eu quero que vocês acompanhem meu raciocínio. Que horas Jesus morreu? 3 da tarde. Que horas ele foi sepultado? A Bíblia não diz, mas você sabe de uma coisa. Tem que ter sido antes das 6 da tarde. Começava o sábado. Não podia fazer mais nada. Agora, quantas horas tem então entre a morte e o sepultamento? 3 horas. 3 horas é o tempo em que morreu. Ok, agora o que vamos fazer? Bom, o que vamos fazer? Bom, o que nós vamos fazer? O sábado vai chegar. Se ficar aqui em cima, vai ser comido por bicho. As aves vão comer. Então, vamos fazer o seguinte: nós temos que sepultar. E quem vai tomar essa decisão? Aí o José de Arimateia chega para o Nicodemos, os apóstolos não estão aqui, está todo mundo fugido, está todo mundo corrido. E nós vamos fazer. O que vai fazer? Você é senador, cara. Você é o José de Arimateia, você é membro do Sinédrio, você tem um texto da Bíblia que diz que ele era senador. Você vai lá, porque você é autoridade política, conversa lá com o nosso amigo governador Pôncio Pilatos, para que ele libere o corpo dele. Tem que pegar um documento escrito, chancelado, e aí com a permissão, tirar o corpo da cruz, e agora limpar o corpo, e corre lá no mercado, compra roupa, compra perfume lá, correndo, e aí vem e limpa o corpo,
bota roupa, bota lençol, bota perfume, vão correndo, o sábado está chegando, bota lá no sepulcro, fecha, ufa, deu tempo. As mulheres viram o quê? Onde e como. Deixa eu encher a bola das mulheres agora um pouquinho só. Mulher não gosta de nada, o quê? Mal feito. Não gosta. Sabe como é que foi feito? Apressadamente. E elas viram onde e como. Pensaram assim, não está bem feito esse serviço. Sabe o que vão fazer? A hora que passar o sábado, nós vamos correr no mercado, vamos comprar perfume e vão fazer esse serviço direito. Bem de manhã do domingo, lá vão elas, de noite ainda, com a grande pergunta: quem vai rolar a pedra para nós? Que a pedra estava rolada, era pesada, então tinha o sinete do governador e tinha um guarda na porta. Quando chega lá uma surpresa, a porta está rolada, o túmulo está aberto, elas entram, o túmulo está vazio. Quando elas saem, um anjo diz assim para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Bendito seja Deus. Porém, o anjo está dizendo o seguinte: nesse quesito aqui vocês falharam. Vocês fizeram tanta coisa, mas vocês não anteciparam aquilo que um dia, lá em Belém, a Maria fez. Vocês não fizeram? Nunca mais vocês vão ter oportunidade de fazer, porque não precisa mais desse perfume. Maria fez no tempo certo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisa na vida que ou você faz hoje ou nunca mais você vai fazer amanhã. Se você tem que dar um abraço na sua mulher, dar um beijo no seu marido, dê hoje, porque amanhã você pode nunca mais ter essa chance. Se você tem que abraçar seu pai e sua mãe, dizer: eu te amo papai, eu te amo mãe, faça isso hoje, porque amanhã você não pode ter mais essa oportunidade. Se você tem que pegar seus filhos no colo e dar um beijo neles, dizer: eu te amo, faça isso hoje. Se você tem que dar um abraço em um amigo, faça isso hoje. Se você tem que dizer para alguém: você é importante na minha vida, faça isso hoje. Se você tem que ajudar alguém, socorrer alguém, socorra hoje. Amanhã pode ser tarde. Amanhã você pode não ter oportunidade mais. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quem tem pai e mãe vivo aqui? Pai e mãe vivo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Agora deixa eu fazer outra perguntinha. Quem tem pai e mãe aqui que não mora na mesma cidade que vocês? Levanta a mão. Bastante, hein? Então eu não sei como é que é o negócio aí não, mas pelo menos uma vez por semana você precisa ligar, sabia? Quanto tempo tem que você não liga para sua mãe? Quanto tempo tem que você não visita sua mãe e seu pai? Dá uma olhadinha lá, essa geladeira da sua mãe precisa ser trocada, viu? Faça enquanto é tempo. Eu fico muito chocado às vezes, pastor Luciano, com a nossa cultura brasileira, sobretudo com os nossos funerais. Sabe por que eu fico chocado, Antônio? Eu nunca vi ninguém receber tanto elogio quanto o defunto. Mas recebe elogio, hein? É uma rasgação de seda em cima do caixão. A grande pergunta é se aquela pessoa que está no caixão ali em vida escutou algum elogio daquele. Você já viu a quantidade de flor que o morto recebe? Hoje não faz sentido o morto receber mais flor que vivo. Eu fui num funeral em Vitória certa feita, eu contei 86 coroas de flores. Precisaram contratar um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei do lado olhando, pensando, coitado do defunto, não consegue tirar um botão de rosa a mais, para que tanta flor para ele? Você sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a dor do remorso é mais forte, a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Manda flor enquanto está vivo. Depois que morre não adianta mais.
Eu quero encorajar você a abraçar seu pai, a abraçar sua mãe, a abraçar o seu irmão, a abraçar o seu filho, a abraçar seu marido, a abraçar sua esposa, a abraçar seu irmão da igreja, enquanto é tempo, para você não chorar de remorso depois, enquanto é tempo. Vocês lembram do Saul e do Davi? Do Absalão e do Davi? Meus irmãos, sabe quantos anos o Davi ficou sem conversar com o filho dele, Absalão? Sabe quanto tempo? 11 anos. 11 anos. Aliás, o Absalão precisou fugir de Israel. Com muito esforço de Joabe, o Absalão teve permissão para voltar para Jerusalém, mas Davi mandou um recado para ele: pode voltar, mas não quer ver a cara dele. Ele lá e eu cá. Já pensou o que é que um filho escutar este um pai, ou um pai escutar este um filho? Depois de 7 anos de mágoa, de gelo, de silêncio, um dia Absalão mandou um recado para o pai dele assim: papai, se o senhor tem alguma coisa contra mim, que o senhor me mate, mas conversa comigo, fala comigo, eu não aguento mais essa distância. Sabe o que o Davi fez? Recebeu o filho no palácio, deu um beijo no rosto dele e não falou uma palavra para ele. Sabe o que aconteceu? O Absalão saiu da presença do pai, foi para a porta do palácio, furtar o coração do povo. Sabe quanto tempo? 4 anos. Agora preste atenção comigo, Davi era um estadista, Davi era um guerreiro, Davi era capaz de pescar a conspiração no ar. Sabe por que Absalão fez isso? Para chamar a atenção do pai, para ver se o pai vinha brigar com ele, para ver se o pai vinha pelo menos discutir com ele. Davi não fez nada. 11 anos se passaram. Agora o Absalão não quer mais conversar com o pai, não quer mais o perdão do pai, não quer mais reconciliação com o pai, quer matar o pai, quer tomar o trono do pai. E Davi tem que travar a mais amarga batalha da vida dele contra o filho, porque qualquer resultado é ruim. Matar o filho, ganhar a guerra. Que graça tem isso? Perder a guerra é ser morto pelo filho. Que graça tem isso? Nessa guerra, Absalão morre e Davi chora. E Davi diz o seguinte: ah, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera ter dado minha vida por ti. Tarde, Davi. Agora o menino não escuta mais. Eu quero encorajar você em nome de Jesus a valorizar seu pai, a valorizar sua mãe, a valorizar seu filho, a valorizar sua filha, a valorizar seu irmão, a valorizar sua família, a valorizar as pessoas que você ama. Não fique gelado, não fique frio. Se você tem que fazer alguma coisa, faça hoje, para você não chorar a dor do remorso amanhã. Última lição. Vamos repetir as 7 primeiras? Vamos lá? Ela fez o que pôde. Ela fez o melhor. Ela fez sacrificialmente. Ela fez, apesar das críticas. Ela fez só para agradar a Jesus. Ela fez a pessoa certa. Ela fez no tempo certo. 8º lugar, ela fez com reflexos para a eternidade. Olha o versículo 9. Jesus diz assim: em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregar o evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Pense comigo nisso. O que aconteceu dentro de uma casa pequena, humilde, na aldeia de Betânia, no recesso daquele lar, é contado dos eirados da história e trombeteado nos ouvidos do mundo. Hoje, 29 de abril de 2018, essa profecia de Jesus se cumpre mais uma vez no templo da Igreja Presbiteriana de Vila Operária, Maringá, Paraná, Brasil. A grande pergunta hoje é esta: o que é que você está fazendo hoje que vai ter reflexo nas futuras gerações? Nós estamos vivendo uma geração egoísta demais, só olha para o seu umbigo, só pensa em si. E eu quero terminar essa mensagem de hoje
trazendo 2 exemplos. E quem foi para o acampamento, me perdoe, mas eu vou repetir um dos exemplos que eu dei no acampamento. Eu vou dar um exemplo negativo e vou dar um exemplo positivo. O negativo eu vou tirar da Bíblia, o positivo eu vou tirar da história da igreja. O negativo é do rei Ezequias. Diz a Bíblia que Ezequias está lá em 2 Reis, capítulo 20, começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos, morreu com 54 anos. A Bíblia diz que 14 anos depois que ele começou a reinar, tornou-se um homem rico, opulento, poderoso, um grande exército, grandes construções, fez reformas extraordinárias em Judá, experimentou um grande reavivamento espiritual. Mas diz a Bíblia que quando ele estava no auge do seu governo, com 39 anos de idade, ele enfrenta 2 problemas. Um ataque político do grande e poderoso Império Assírio, que entrincheira Jerusalém e manda um recado insolente para ele: se renda, porque Deus nenhum poderá livrar você da minha mão. Se não bastasse isso, com 39 anos de idade, ele enfrenta uma doença mortal, e Deus manda o profeta Isaías na casa dele, com um recado: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Diz a Bíblia que o rei chorou, que o rei orou, e que Deus ouviu a oração, que Deus viu as lágrimas, que Deus atendeu rapidamente, e o profeta não tinha saído da cidade ainda, quando Deus disse para ele: Isaías, volta lá para falar para Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi as suas lágrimas, que eu ouvi a sua oração, que eu vou curá-lo da sua doença, que eu vou libertá-lo do poder da Síria, e no 3º dia ele subirá à casa do Senhor. Quando o profeta chegou, deu o recado para ele, o rei perguntou: que sinal Deus vai me dar que ele vai me curar? E o profeta perguntou: o que você quer? Que a sombra do relógio de Acais retroceda 10 graus ou avance 10 graus? O rei pensou: já que Deus vai fazer um milagre, eu quero um milagre maior. Relógio anda para frente, mas relógio não dá marcha ré, então eu espero que o relógio retroceda 10 graus. E Deus interferiu na estrutura do universo para atender à necessidade do rei Ezequias, respondendo à oração de Isaías. Sabe o que aconteceu? Em vez do rei, ao receber esse duplo milagre, se humilhar, diz a Bíblia que o coração dele se exaltou. Exaltou. Preste muita atenção nisso. Sabe quem abençoa a gente? Deus. Sabe quem dá saúde? Deus. Sabe quem dá prosperidade? Deus. Sabe quem promove você? Deus. Sabe quem leva você para frente? Deus. Então cuidado com orgulho. Cuidado com orgulho. O coração dele se exaltou. Sabe o que Deus fez? Deus mandou o profeta de novo na casa dele. Porque ele tinha recebido uma comitiva da Babilônia. O rei da Babilônia, ao ouvir esse milagre, escreveu uma carta, comprou presentes, mandou para ele, para congratular-se com ele. Quando ele recebeu essa comitiva da Babilônia, ele abriu a sua casa, ele abriu seus tesouros, ele abriu o seu palácio, ele mostrou sua riqueza, ele mostrou sua fortuna, ele mostrou seu arsenal bélico, ele mostrou tudo que ele tinha, a glória dele, o poder dele, a fama dele, e não deu uma palavra de agradecimento a Deus. Aí o profeta chegou e perguntou assim: estou sabendo que você recebeu visita internacional? Recebi uma comitiva. E de onde era? Lá da Babilônia. E aí o que você fez? Eu mostrei tudo que eu tenho, abri tudo, não escondi nada, a minha casa, meus tesouros, meu arsenal, tudo eu mostrei. Mostrei quão grande eu sou. Aí o profeta disse: pois agora você vai escutar a palavra do Senhor. Essa Babilônia amanhã vai ser um grande império. Sabe o que vai acontecer? Essa Babilônia vai voltar e vai saquear tudo que você e seus pais antes de você juntar, tudo, vai levar tudo embora. Segundo, dos filhos que tu gerares vão ser levados cativos para a Babilônia. Terceiro, dos filhos que tu gerares vão ser feitos eunucos para servirem no palácio. Eles vão ser castrados e eles não vão poder gerar. Isso aqui é uma tragédia maior que essa. Sabe qual foi a resposta do rei para o profeta? Boa é esta palavra que tu disseste. Espera um pouquinho só. Acho que você não entendeu o que eu falei. Eu estou falando que a Babilônia vai tomar tudo, que os seus filhos vão ser escravos, que os seus filhos vão ser castrados, e você vem me dizer que boa essa palavra. Você entendeu o que eu falei? E ele justificou e disse assim: boa esta palavra que tu disseste, porque pelo menos eu terei paz nos meus dias. Sabe o que ele está dizendo, trocando em miúdos? Quando isso acontecer, eu já empacotei.
Quando isso acontecer, eu não estou mais aqui para contar a história. Depois que eu morrer, que se dane as futuras gerações, eu não estou nem aí. Triste, não? Muito triste. Quer dizer para você pai, para você mãe, para você avô, para você avó, que você precisa estar comprometido com as futuras gerações, que você não pode abrir mão da salvação de seus filhos, que você não pode sair da brecha até que seus filhos sejam resgatados. Você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro, você não gerou filhos para povoar o inferno. Seus filhos são herança de Deus, seus filhos são promessa de Deus. Não desista deles. Mas agora eu vou lhes dar um exemplo positivo para encerrar. Vou pegar da missiologia, o missionário David Livingstone. Ele foi para a África, ele era um missionário inglês. Dedicou os seus dias todos na África, servindo a Deus com alegria, com entusiasmo. Lá ele foi atacado por um leão. O leão quase que destroçou o seu braço direito e ele ficou com o braço mirrado. Mas permaneceu lá, adoeceu lá, morreu lá na África. Quando ele morreu, os ingleses foram para a África para pegar o corpo dele e sepultá-lo na Inglaterra. Os africanos disseram: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele não. Ele amou a África, ele serviu a Deus na África, e o coração dele vai ser enterrado aqui na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, e tem uma placa de bronze na parede com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele para Londres, na Inglaterra, e sepultaram-no na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. O túmulo mais visitado na abadia de Westminster não é dos reis nem dos nobres, é de David Livingstone. E lá tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Oh, amados, que Deus nos ajude a viver de tal maneira que depois que partirmos, a nossa vida ainda continue inspirando pessoas a viver para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a imitar essa mulher que viveu aos pés de Jesus, para aprender, para chorar e para agradecer, fazendo o que pôde, fazendo o seu melhor, fazendo sacrificialmente, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa, no tempo certo, com reflexos para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.